Confusão geral. No meio do Abdel Massacre de 2009, ninguém sabia o que fazer. Roger contratou assessores especializados em administração de crises, que tentaram saber dos ex-colegas de bancada o que estaria por vir, passavam os argumentos do médico e faziam inúteis sensações de media training para que o doutor se comportasse bem diante das câmeras e dos microfones, como se o problema fosse, de fato, a forma e não o conteúdo. Roger, que sempre esteve a cavaleiro nas entrevistas que deu à imprensa, não fazia a menor ideia de como agir na situação extremamente adversa. Ninguém sabia o que fazer. Nem Roger, nem assessores, nem advogados. Foi um terror. Os assessores de comunicação eram pagos para serem ignorados. No fim das contas, Roger fazia as coisas por impulso ou seguindo o conselho mais caro. Sob as vistas do criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira, o médico deu uma desastrada entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. O advogado garantiu que aquela entrevista seria salvadora, que ele conhecia o repórter e Roger falando bobagens, justificando o que para a imprensa era injustificável, acabou revelando o que seria uma das linhas de sua defesa: as alucinações provocadas pelo anestésico Propofol. Na manhã do sábado 24 de janeiro de 2009, o Estadão deu chamada de primeira página: médico culpa anestésico. Óbvio, né? Os britânicos têm um ditado perfeito para a situação vivida por Abdel Maci naquele momento. Quando você está em um buraco, pare de cavar. Roger cavou bastante naquela entrevista, mas estava ainda longe de alcançar o fundo do buraco. Parece que ainda não alcançou. O que era para ser defesa virou piada nacional. A imprensa achincalhou a pretensão e a justiça mais tarde seguiu a mesma linha de descaracterizar o anestésico. Diante da juíza, os argumentos apresentados à promotoria foram rechaçados com a opinião de um anestesista e do dono do laboratório fabricante do fármaco no Brasil. Os depoimentos de médicos que trabalhavam na clínica, de um psiquiatra diretor de um grande laboratório e de anestesistas, referindo diversos estudos científicos que comprovam a associação do anestésico com alucinações eróticas e falsas alegações de abuso, foram ignorados e viraram piada na imprensa. No capítulo à frente, Propofol e companhia, essa piada será comentada em detalhes. É muito interessante. Contraditório. Nunca houve. Pouquíssimos se atreveram a emitir uma leve suspeita de que Roger poderia estar sofrendo um massacre midiático. O grupo de vítimas que fez as primeiras denúncias, que exibiu suas dores e ódio contra o médico, nunca foi exposto ao contraditório. E ai de alguém que faça uma crítica mínima ou que duvide de uma ou outra cena da série Assédio ou de uma página de um dos livros escritos para malhar Abdel Maci, o Judas preferido do país. Ai de quem? O economista Gustavo Iosp, que era articulista da Veja em 2009, levantou uma remota dúvida sobre o escândalo em seu artigo Caso Abdel Maci, a nova escola base, é o título do artigo. Ele inicia o texto lembrando o caso do carpinteiro americano Joe Stoll, em 1984, que foi encarcerado por quase 20 anos, acusado de molestar e estuprar 6 crianças. Era mentira. O carpinteiro perdeu o casamento, perdeu a carreira, mas o embuste foi revelado pelas próprias falsas vítimas que voltaram ao tribunal para admitir que nunca houve abuso. Iosp escreveu em seu artigo: o enredo se repete a miúde. Um crime hediondo é revelado. Suspeitos são rapidamente apontados. Testemunhas aparecem, surge um furor coletivo pela punição dos suspeitos. O clima de linchamento propicia o surgimento de novos testemunhos, cada vez mais detalhados e terríveis. O direito de defesa é suprimido,
as vozes dissonantes sufocadas. Ele descreveu a cena de todos esses casos, não só do Abdelmaci. Yosp citou o exemplo do ocorrido com a escola base. Tudo muito rápido. Quando os desmentidos vieram a público, a vida dos envolvidos já estava destruída. E disse que o mesmo cenário estava acontecendo com o caso Roger Abdelmaci. Ele diz: hoje a história se repete com o Dr. Roger Abdelmaci. Dezenas de testemunhas atestando os abusos sexuais do médico. O mesmo furor, capas de jornais e revistas, matérias na TV, um escroque de última categoria. Já decidido, né? O artigo colocou Roger como um beneficiário de uma pouco provável, mas legítima dúvida quanto às suas atividades de predador sexual. Continua Gustavo. Não conheço as supostas vítimas, mas seria improvável que tantas mulheres acusassem um homem de um mesmo crime sem ter razão para isso. Por outro lado, tampouco me surpreenderia se o Dr. Abdelmaci fosse inocente. As 56 acusadoras não são nem 0,2% das pacientes que ele atendeu. Se fosse o predador sexual que pintam, imagino que o número de vítimas seria muito maior. Também é estranho que tenham demorado tantos anos para acusá-lo e tenham prosseguido o tratamento depois do abuso. É possível que algumas vítimas tenham falsas memórias e que outras sejam aproveitadoras e que outras tenham sido estimuladas por promotores sôfregos. É improvável, mas é possível. As reações à opinião de Gustavo Yosp, que não era amigo e nem foi paciente de Roger, foram imediatas. No blog de Paulo Lopes, que se tornou um fórum de discussão das matérias sobre o escândalo Abdelmaci, dos 44 comentários sobre o artigo, interessantemente, 13 aplaudiram o articulista da Veja, quase 32%. Os outros 31 expressaram sua indignação. E assim ainda continua. Já já voltamos.